Ok, então vamos para a nossa última aula aqui do curso. E essa aula é uma continuação de conjunção, especificamente das conjunções subordinadas. Então, as conjunções subordinadas, elas são chamadas de transpositores, porque elas, além, né, de fazer essa conexão, como os conectores, elas dão ao elemento que elas trazem com elas o papel de um outro elemento de uma oração independente, ou de um substantivo, ou de um adjetivo, ou de um advérbio. Então, quando ela faz isso, né, ela transpõe uma unidade do discurso a um substantivo, ela é chamada então de conjunção subordinativa substantiva. Então, o substantivo, ele pode fazer papel de sujeito, de objeto direto, indireto, complemento nominal, enfim, de uma série de coisinhas. E aí, uma oração, né, junto com uma conjunção subordinativa, que uma oração que vai ser transposta para esse papel de sujeito, para esse papel de objeto, ou para esse papel de complemento, ela vai ser uma conjunção subordinativa substantiva. Então, olha só, ele não sabe isso, tá vendo? O pronome isso faz o papel de objeto do verbo saber. Quando eu troco esse pronome por essa oração, se foi aprovada, né, esse se aí funciona como esse transpositor, que pega esse termo foi aprovada e transpõe para o papel de um substantivo ou de um pronome substantivo, que é o caso do isso. Então, ela não sabe se foi aprovada. Então, esse termo vai fazer o papel de objeto direto, ok? Bom, a oração subordinada substantiva, ela pode então desempenhar papéis sintáticos típicos do substantivo. Então, parece que vai chover, ó. Que vai chover é o que parece, está fazendo o papel do sujeito. E aí ela vai ser chamada de subjetiva. Esperamos, o que nós esperamos? Que cheguem cedo. Que cheguem cedo, mais uma vez, faz o papel de sujeito da forma verbal esperamos. Não, esperamos não, faz o papel de objeto direto da forma do esperamos, porque quem esperamos somos nós, esperamos o quê? Que cheguem cedo, é o objeto direto. Ou então o predicativo, a verdade, que é o sujeito, o que é o verbo de ligação, e o que vem depois é o predicativo, que todos se saíram bem, né? A verdade é que todos se saíram bem. Veja que todos se saíram bem, é o predicativo da verdade, porque é o termo que aparece depois do verbo de ligação. Bom, estavam precisando de que os ajudassem. Olha só, precisando, né? Precisando de quê? Tá vendo? É um objeto indireto. Que os ajudassem complementa o verbo precisar. Como tem auxílio da preposição, ele é um objeto indireto. E eram poucas as esperanças de que tudo acabasse bem. Tá vendo que tudo acabasse bem completa a palavra esperança. Esperança é um substantivo. E essa que tudo acabasse bem está ligado a esse substantivo por meio de uma preposição. Esse é exatamente a definição do complemento nominal. Por isso que essa oração faz o papel de complemento nominal. Tá? O importante é perceber que a relação estabelecida pela conjunção subordinada substantiva não pode ser quebrada, ou seja, eu não posso utilizar essa parte da oração, estavam precisando de, ponto final, né? Eu não posso fazer isso. E também não posso, né, que os ajudassem, eu não posso simplesmente fazer uma oração assim. Por isso que muitos professores de redação vão alertar que você não começa a frase com o quê. Mas por que ele está alertando isso? Não é porque você não possa começar, até pode. O problema é que quando você começa pelo quê, é porque você, em geral, está esquecendo a oração principal. E o problema de esquecer a oração principal, especialmente em se tratando de Enem, é que você vai construir um período incompleto. E isso penaliza a sua nota bastante, tá? Então,
toma cuidado. Outra coisa também, eu não posso separar essas orações por vírgula, tá? Nenhuma das substantivas eu posso separar pela vírgula. E aqui a gente destrói uma lenda urbana, que a gente coloca a vírgula onde a gente para respirar. A gente para respirar em muito lugar que não tem vírgula. Aqui é um deles, toma cuidado. O pronome relativo, né, é um outro tipo de transpositor. Ele também vai transpor uma oração ao papel de um adjetivo. Por exemplo, o homem que falava era pouco conhecido. Tá vendo que esse que falava, ele distingue esse homem de outros homens. Por exemplo, né, ou esse que falava, eu posso estar querendo dizer o homem falador, né? Não no sentido talvez literal, mas no sentido mais metafórico aí, né? Enfim, mas esse que aí é um pronome relativo e ele transforma essa oração falava num adjetivo à palavra homem. Bom, agora aqui a gente vai ver uma diferença dessas adjetivas, né? Temos esse primeiro enunciado, o homem que é desonesto tem preço e o homem que é desonesto tem preço. A única diferença entre enunciado 1 e 2 é a presença das vírgulas no segundo enunciado. Qual seria a diferença de sentido? Será que tem uma diferença de sentido? Tem. Tem uma diferença muito importante de sentido aqui. Na primeira, ela funciona como um adjetivo que torna esse homem diferente de outros homens. Ou seja, eu tenho um universo de homens e somente o desonesto vai ter preço. Ok? Então, dentro de um universo de homens, eu tenho homens honestos e homens desonestos. Só essa categoria de desonesto é que vai ter preço. Esse é o sentido da oração número 1. Agora, o homem que é desonesto entre vírgulas, agora a minha posição argumentativa mudou completamente. A minha posição é a seguinte, tem um conjunto de homens, todos eles são desonestos e todos eles têm preço. Então aí eu vou usar as vírgulas, porque aí esse adjetivo, ele passa a ter um efeito genérico, ele serve para todos os termos, para todo o termo, né, para o qual ele está se referindo, ok? Então veja que do enunciado 1, por causa das vírgulas do enunciado 2, muda completamente a posição argumentativa daquele que elabora a frase. Então a gente precisa tomar cuidado, porque algumas vezes a gente acaba colocando, não colocando vírgula e acaba gerando um sentido completamente estranho. Por exemplo, Brasília, que é a capital do Brasil, está em festa. Se eu não colocar vírgula aí, significa que eu tenho mais de uma Brasília e é só uma que é a capital, a outra sei lá o que é, tá? Então eu preciso tomar cuidado, porque às vezes eu construo fragmentos que não fazem sentido lógico, tá? E isso também é penalizado. Aí a gente chega nas subordinadas adverbiais. Bom, se a substantiva faz papel de substantivo, a adjetiva faz papel de adjetivo, as adverbiais vão fazer papel de advérbios. E os advérbios têm papéis inúmeros, tá? Como causa, por exemplo. Como estava de olhos fechados, não via o caminho. Veja que não ver o caminho é consequência dessa causa, estar de olhos fechados. Tá? Então a causa, né, como, porquê, enfim, são palavras que introduzem causa. A memória dos velhos é mais lenta porque o arquivo é muito extenso. Veja que o fato do arquivo ser extenso causa a memória ser mais lenta. As concessivas. A concessiva é aquela frase que estabelece uma oposição, mas é uma oposição mais leve do que a adversativa. Por quê? Porque é aquela circunstância não esperada diante de uma realidade. O time perdeu, embora tenha treinado muito. O que eu espero de um time que treine muito? Que ganhe, mas não ganhou, perdeu. Então eu vou usar a concessiva. Apesar de terem trabalhado muito, a festa foi um fracasso. O que se espera de alguém que se trabalhe muito em relação a uma festa? Que a festa seja um sucesso, mas não foi. Então é uma concessão, né? É algo que saiu pela culatra, saiu pela tangente, não foi a finalidade esperada. Então eu vou usar a concessão, porque os fatos da vida pedem a concessão.
Condicional estabelece uma condição. Se você estudar, bastante, essa é a condição. Condição para quê? O sucesso virá. Caso tivéssemos dinheiro, essa é a condição. Para quê? Viajaríamos todo ano, para essa hipótese, tá? Temporal marca o tempo em que a ação ocorre. Avise-nos. Em que momento? Quando você chegar. Nunca mais o vimos. Em que momento? Desde que ele começou a trabalhar. Tá vendo? Eu estou estabelecendo o tempo para as ações que estão na principal. As conformativas estabelecem o modelo. Ele fez o trabalho conforme o professor instruiu. Olha, esse é o modelo da principal. Fazer o trabalho foi de acordo com o modelo da instrução do professor. As finais, elas indicam a finalidade. Estavam trabalhando. Com qual finalidade? A fim de obter recursos para a compra da casa. E esse a fim é separado, tá? Proporcionais. Estabelecem uma ideia de proporção, e aquela ideia bem matemática mesmo, se aumenta aqui, diminui ou aumenta, enfim, essa relação da proporção. Aprendia à medida que lia os livros, ou seja, lia livro, aprendia mais, lia menos, aprendia menos, essa é a proporção. E as modais, embora a gramática normativa não reconheça, nós temos advérbios de modo. Né? A linguística textual, ela já admite as modais, mas a gramática normativa não. Então fez o trabalho sem que cometesse erros graves, né? Entrou na sala como bem quis, ou seja, né? De que modo ele fez o trabalho? Sem cometer erros graves. De que modo ele entrou na sala? Como bem quis. Ok? Na verdade, essas orações pela gramática normativa, elas vão ser classificadas como conformativas, mas não é exatamente um conforme, né? É mais um modo, ok? Então tá aqui a observação. A gramática normativa, ela não reconhece essa classificação, embora ela reconheça que existe o advérbio de modo. Por isso, para qualquer prova ou concurso que se vai fazer, é muito importante verificar as referências bibliográficas, porque dependendo do referencial, esse tipo de classificação pode ser válida, tá? Bom, então, tem aqui só mais um exemplo para a gente perceber que essa parte da conjunção, ela está intimamente ligada com algumas coisas de argumentação, e também de coesão e coerência naquilo que da prova do Enem, né? Por exemplo, a gente tem esse enunciado. Era cristão, mas defendia a pena de morte. O fato de ser cristão, agora entrando no ponto da filosofia, e a defesa da pena de morte são coisas que não combinam, tá? Como assim? Não combina, ok? Dentro do pacote, né, de crenças e de coisas que está ligado ao cristianismo, a defesa da pena de morte, ela não cabe. Então, quando eu digo essa frase dessa forma, usando uma adversativa, o segundo conteúdo, defender a pena de morte, ele anula o primeiro. E não só do ponto de vista gramatical, também do ponto de vista filosófico. Então, isso aqui é um paradoxo. E paradoxo do ponto de vista da lógica não pode existir, tá? Especialmente dentro de uma argumentação. Isso estabelece uma contradição. Mas como assim? Eu defendo e eu sou cristão. Essa coisa existe na vida real. Existe. Né? Então, para a gente acabar com essa oposição paradoxal, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que usar a concessiva. Aliás, num estudo já feito, o aluno que usa a concessiva corretamente já é um aluno que está acima da média, tá? Então, como é que eu vou resolver isso? Dessa forma, embora fosse cristão, defendia a pena de morte. O uso da concessiva aqui, do ponto de vista gramatical, me dá essa licença. Lembra? O time treinou muito, apesar de ter perdido. A concessiva, ela abre essa exceção. Ela, do ponto de vista gramatical, ela permite que haja essa exceção. A adversativa não, tá? Então, quando eu estou diante de temas polêmicos numa redação, eu vou usar a forma da concessão. Por quê? Porque eu não vou incorrer no paradoxo.
ok? E eu também vou utilizar uma espécie de transpositor que já me coloca, do ponto de vista de vocabulário, acima da média da maioria dos alunos. Então, eu consigo estabelecer uma posição polêmica e, do ponto de vista gramatical, correto, sem incorrer no paradoxo. O paradoxo é uma quebra da coesão e da coerência e significa aí um erro grave na escrita da redação. Então tá aí, né? Com isso a gente encerra o curso e encerra também essa parte de conjunções.